Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Veras aqui com vocês para falar sobre agravo do instrumento. Vocês pediram e aqui está o episódio. Quer saber mais? Quer saber como o STJ está fazendo? Então cola aqui. Subjudice! Oh yeah! Então, antes de começar o episódio, é importante dizer que o Tio Veras já gravou um episódio de podcast sobre esse tema. Tá bem legal. Você encontra ele em qualquer um dos agregadores principais que nós temos, como Spotify, Deezer, Apple iTunes, Google Podcasts, entre outros. Nós também temos um vídeo bem bacana, bem didático, bem curtinho, de 3 minutos, explicando 6 casos de cabimento de agravo do instrumento que estão previstos em lei e que geralmente a gente esquece. Então eu convido vocês para darem uma olhada nesses conteúdos e depois venham aqui colar com o Tio Veras para a gente debater como está o agravo do instrumento hoje em 2020. Se você já está acostumado com o assunto, tu sabes muito bem que agravo de instrumento é um dos primeiros recursos que aparece para a gente na vida prática. Tio Veras, por quê? Então, assim que o processo se inicia, uma das principais decisões que se espera do juiz é a análise do pedido inicial. Geralmente aí, numa tutela provisória ou numa negativa de tutela provisória, é que aparece a oportunidade do agravo do instrumento logo de cara. Contudo, o principal do vídeo de hoje não é debater o agravo do instrumento no seu básico. Para isso, eu até convidei vocês a assistirem o vídeo lá no YouTube ou então escutar, principalmente escutar o podcast lá no Spotify ou no qualquer um dos agregadores que você escolher. Nós vamos debater mais especificamente hoje sobre como está o agravo do instrumento depois das inúmeras transformações feitas pelo STJ. Se você observou, a vontade do legislador originário, quer dizer, aquela galera que se juntou para fazer o CPC de 2015, era ter um processo mais célere. Eles se inspiraram no processo trabalhista e no processo penal para tentar limitar o número de casos de cabimento de agravo do instrumento. Óbvio que essa escolha é uma escolha muito polêmica, principalmente porque nós estávamos inseridos em um modelo em que o cabimento desse recurso contra decisões interlocutórias em primeiro grau era praticamente amplo. Esse modelo ele só foi sofrer uma pequena mudança em 2005. Então, se você percebe, é muito difícil mudar um paradigma. A gente está sempre muito acostumado a fazer algo. A coisa mais difícil do mundo é justamente mudar aquela nossa rotina. E aí eu quero que você lembre disso, porque nós vamos falar agora justamente do porquê o STJ, no julgamento do RESP 1.704.520, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, firmou o entendimento do tema 988 dos recursos repetitivos. Se você percebe, o artigo 1015 do CPC, ele traz, em tese, um rol taxativo. Tio Veras, como é que eu sei que eu estou diante de um rol taxativo ou elencativo? E aí, meus caros, a resposta é por demais óbvia e ela é sempre válida para qualquer área do direito, seja o penal, seja o administrativo, seja o civil, seja qual for. Toda vida que você está em dúvida se um rol é taxativo ou elencativo, tu vai se utilizar da interpretação gramatical. Não é à toa que ela é chamada pela doutrina da interpretação mais pobre. Mas nesse caso é o que nos interessa, porque a interpretação gramatical só nos garante o efeito declarativo. Quer dizer, ela não amplia e não restringe, atendendo àquele brocado de que ao intérprete não cabe restringir a lei. É mesmo, Tio Veras? Exatamente por isso. Contudo, entretanto, embora todavia, porém, o que você vai perceber é que o STJ, ao analisar cabimento do agravo do instrumento sobre o novo código, o Código de 2015, decidiu ano passado, no rito dos recursos repetitivos, que agora a regra não deveria ser a do Código, e sim a do Código revogado. Tio Veras, eu estou aqui com a notícia do STJ. A ministra Nancy Andrighi não fala isso, ela não fala. Ela usa uma hermenêutica muito elaborada, mas se você me permite a franqueza, dá uma lida comigo
lá no artigo 520 do Código de 73, e aí tu vais ver que o agravo do instrumento estava ligado a uma palavra. Essa palavra era urgência. E aí, por conta dessa modificação, é tão interessante ver como o STJ começa a ter que reafirmar casos óbvios. Por exemplo, o STJ teve que dizer que cabe agravo do instrumento contra decisão parcial de mérito, como se fosse algo novo. Eu não entendi qual é o problema disso. O problema, meu caro, é que o nome disso é repristinação, a volta da lei revogada. Pior ainda, é a volta da lei revogada através de uma hermenêutica tosca. A ministra Nancy Andrighi nem o STJ merece esse tipo de interpretação. A gente for pegar toda a carreira dela, que é brilhante, são inúmeras decisões, para assim dizer, progressivas dentro do direito do consumidor e em outras áreas. No processo civil, a gente tem hoje um código segundo a ministra. Tanto é que o STJ lançou um artigo comentando os casos de cabimento de agravo. E se você for ver, não é à toa, só tem a ministra Nancy Andrighi. E aqui não cabe falar porque a decisão não é só dela, a decisão é de todas. A decisão é do colegiado. E como essa decisão é compartilhada, isso faz com que na prática nós tenhamos uma série de dúvidas. Então, por que, tio Veras, a gente tem essa dúvida? E aí, meu caro, a dúvida é que você já deve ter se perguntado o que é urgência. Porque o que é urgente para você pode não ser urgente para mim. E o pior de tudo é porque quem decide o que é urgente não é você, advogado ou parte no processo. É o magistrado ou a magistrada. Quer dizer, você tem que convencer aquela pessoa que você está diante de um caso urgente. E aí eu vou te contar algo que geralmente não está de maneira clara nos livros. Urgência é matéria de fato. E matéria de fato, desculpa, tu não prova com gogó, tu não prova com uma estilística muito bonita. Tu tem que provar com um documento. Ou prova testemunhal. Mas, tio Veras, como é que eu vou ter uma prova testemunhal como documento? Meu amigo, ata notarial. O código trouxe uma série de inovações. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, inclusive para você entender essa treta toda, dá uma olhada no tema 1022 dos recursos repetitivos. O STJ está decidindo se cabe a teoria da taxatividade mitigada para os processos dentro da lei de recuperação e falência. Mas, tio Veras, ele já não tinha decidido, a lei, apesar de ser específica, quando fala de agravo de instrumento não é matéria processual, eu não teria aí o mesmo cabimento que eu poderia aplicar a taxatividade mitigada? Você está mais do que certo. Mas aí, de novo, a ministra Nancy Andrighi, de novo ela afetou 3 recursos especiais justamente para discutir se cabe ou não a taxatividade mitigada dentro dessa questão. O que eu posso te dizer, e aí vou te deixar muito claro, é que até então nós estamos diante de uma situação muito complicada. Primeiro, eu quero deixar claro para ti, é que toda vida que você tiver dúvida, você tem que agravar. Tio Veras, por quê? Em que pese a modulação de efeitos feito no tema 988, depois dele é o seguinte, se o STJ entende que aquele caso cabe agravo de instrumento e você não agravou, precluiu o teu direito. Artigo 223, caput do CPC. Mas, tio Veras, se não está previsto na lei, por que vai ter? Porque o STJ diz que se você está diante de alguma nulidade ou de algum ato que você não concorda e você deixa para alegar essa nulidade depois, você está diante do chamado nulidade guardada, nulidade de algibeira ou nulidade de bolso. E aí, meus caros, vem a preclusão em cima de você. Então, o bom advogado é aquele que se previne, é aquele que vai evitar que o seu cliente perca o direito pela inação. E se você for agravar, a dica que eu te dou é que demonstre isso não só com documentos, mas também agindo processualmente. Outro caso que é muito comum na prática é que a parte, às vezes, quer entrar pedindo tutela provisória de urgência, só que o processo, quando ela dá a entrada, já tem mais de 1 ano do fato, ou 6 meses. Entenda, se eu tenho urgência, eu tenho que demonstrar isso com ações também. Mas, tio Veras, tá tudo assim, meu doido? Então, fora a questão da taxatividade mitigada, a gente tem outro problema, que graças a Deus o STJ resolveu manter a regra do Código passado, que é o caso da ação de exigir contas.
Como a gente bem sabe, e isso também vale para cumprimento de sentença e execução, toda vida que a ação de exigir contas for procedente, na sua primeira parte, o processo continua. Se o processo continua, então aquela decisão ela é uma decisão de mérito, mas é uma decisão parcial de mérito que deve ser atacada pelo agravo do instrumento. A mesma coisa é no cumprimento de sentença. Você entrou com impugnação, você está na execução, entrou com embargos do devedor, foi julgado improcedente, beleza, a execução vai continuar, o cumprimento de sentença vai continuar. Então, o recurso, nesse caso, é o agravo do instrumento e não a apelação, independente se tiver lá o nome sentença. Não caia nisso, porque o STJ entende que isso é erro grosseiro. E aí o erro grosseiro não permite aplicar a fungibilidade recursal. Apesar do prazo ser o mesmo, o erro grosseiro impede a instrumentalidade das formas, que na sua versão recursal é a instrumentalidade que a gente acabou de dizer, essa fungibilidade. Tá certo? Toma cuidado nesses dois casos, né, em que a gente está mencionando para vocês, taxatividade mitigada, tá certo? E quando o processo ele tem mais de uma fase, quer dizer, quando ele continua, isso acontece, novamente, inventário e partilha, isso acontece no processo de alimentos, em que a prova para o dever de prestar alimentos está certo, o juiz decide que tem que prestar alimentos, mas o processo continua, por exemplo, para saber o valor dos alimentos devidos. Então, se você quer questionar algo, entra com agravo de instrumento. Não vai deixar para entrar com apelação depois. Mas, Chuveras, o parágrafo 1º do 1009 diz que tudo aquilo que não está no 1015 eu poderia fazer como preliminar da minha apelação. Então, isso não vai funcionar pelo STJ. Se o STJ depois decidir que não cabe o agravo de instrumento, aí tudo bem. Né? Mas pelo menos você agravou. Só te lembrando que o uso do agravo de instrumento errado, ele não tem a mesma pecha que tem a apelação. Por que, Chuveras? Porque na apelação você pode receber uma multa processual, que é o caso do agravamento dos honorários advocatícios, como está previsto lá no parágrafo 11º do artigo 85 do CPC. Ele não se aplica para agravo de instrumento, como também não vamos... Por quê, Fernando? Porque não tem condenação em honorários. Outro caso interessante que o STJ decidiu, e que tem a ver com essa questão da taxatividade mitigada, para a gente já ir finalizando aqui o vídeo, é uma questão envolvendo uma associação do Banco do Brasil, não lembro muito bem ao certo a parte, né, mas envolvia alguma coisa do Banco do Brasil, em que o Banco do Brasil recebeu uma multa por faltar audiência de conciliação. E aí o Banco do Brasil atravessou um agravo de instrumento, defendendo que é uma decisão parcial de mérito. Aí, meu caro, que foi que o STJ disse? Não, a multa não está de mérito, a multa é uma questão procedimental e nem traz a urgência da taxatividade mitigada. Então, talvez aí seja uma maneira para a gente também estar discorrendo. Por fim, apesar da ministra Nancy Andrighi também estar naquele PDF lá do STJ, falando que cabe agravo de instrumento de maneira ampla na liquidação da sentença e no cumprimento de sentença, a própria ministra não admite agravo de instrumento quando você está discutindo meros cálculos aritméticos. Se é uma conta, que é uma conta simples, né, aplicar o índice de correção, aplicar só 10%, aquela coisa bem simples mesmo, né? Até, talvez assim, eu esteja falando que é simples, a gente sabe que sempre o pessoal do direito tem alguma dificuldade, né? Aquele meme da Nazaré ali, aqueles cálculos matemáticos agora, mas geralmente o advogado, nessa hora, quando fala em honorários, ele sabe calcular muito bem. Então, nesses casos, a STJ entende que não cabe. Chuveras, espero que você tenha gostado até aqui. Se você gostou, compartilha. Vem comentar aqui embaixo. Bora discutir mais. Vamos ampliar esse debate. Valeu!